servo, teu amigo eu me tornei. Perto quer estar, perto quer estar, junto a Deus pois prazer maior não há. Nessa manhã, Senhor, quero te ofertar, mas ainda é pouco que eu sei, se comparar ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importa a circunstância, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, te louvarei. Você pode dar isso nessa manhã. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Exaltado seja o teu nome, Deus. Exaltado seja o teu santo nome, Deus.
Senhor da minha vida, para te adorar, Senhor, e declarar teu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida. Em Gênesis 12, verso 1, diz assim a palavra de Deus: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Eu também abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. Amém, meus irmãos? Uma das coisas que a gente precisa fazer a partir do momento em que nós acreditamos na verdade do Evangelho e entregamos a nossa vida e o nosso coração para essa fé, e nós, a partir de Jesus, entendemos que nós temos uma grande, única e excelente oportunidade de voltar a Deus. É imprescindível que a gente trabalhe em nós mesmos para que a gente esteja dentro da vontade de Deus, vivendo e fazendo a vontade de Deus. Esse texto que nós lemos da chamada de Abraão, ele nos ensina algumas coisas que nos ajudam a estarmos dentro da vontade de Deus. É bom lembrar que Paulo, escrevendo sobre a vontade de Deus, em Romanos 12, nos ensina que a vontade de Deus, ela tem 3 características: ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, todas as vezes que nós nos esforçamos para viver a vontade de Deus, nós vamos viver algo que é bom, que é perfeito e agradável. É bem verdade que nem sempre aos nossos olhos parece ser assim. Aos nossos olhos, muitas vezes, a vontade de Deus parece ser ruim, não parece ser perfeita, muito menos agradável. Mas entre o que nós sentimos e pensamos e o que a palavra de Deus diz, nós precisamos ficar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a voz de Deus no nosso coração, e a voz de Deus no nosso coração precisa ser maior e mais forte do que os nossos sentimentos, pois ela mesma ensina que o coração do homem é enganoso e perverso. Então, basear as nossas convicções de vida com base naquilo que nós sentimos é um engano. Nós precisamos basear as nossas convicções de vida, as nossas escolhas, decisões e ações com base na palavra de Deus. E ela diz para nós que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Bom, aqui nós encontramos Deus convidando a Abraão para que Abraão esteja não mais fora da vontade dele, mas sim dentro dessa vontade de Deus, para que um grande projeto pudesse se estabelecer a partir deste homem.
Na verdade, Deus está chamando Abraão para viver a sua vontade, uma vez que ele passou 75 anos vivendo a sua própria vida. Como nós lemos no texto, tinha Abraão 75 anos de idade quando ouviu o chamado de Deus e saiu dessa terra chamada Harã, que fica hoje ali, para a gente só se situar perto ali para cima, ali perto de Turquia, um pouquinho para cima, do lado da Síria, mais para a direita. Abraão morava por ali na época em que ele foi chamado. Ele tinha que descer em direção à geografia de Israel, ali, aonde era a terra de Canaã. Muito embora Deus não falou para ele onde ele ia. Quando você lê a carta aos Hebreus, no capítulo 11, a declaração que se tem ali perto do verso 8 é que Abraão saiu sem saber para onde ir. Então, algumas coisas que podem nos ajudar a estarmos na vontade de Deus, vivermos a vontade de Deus, fazermos a vontade de Deus, falarmos sobre a vontade de Deus, cantarmos sobre a vontade de Deus. Número 1, sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Olha como é que o texto começa. 12:1. Ora, o Senhor disse a Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão. Uma coisa que Deus sempre fez é exercer essa comunicação com a sua criatura que somos nós. Deus sempre fala com a gente de alguma forma, de algum jeito, de alguma maneira, e nós precisamos desenvolver essa habilidade de ter uma sensibilidade capaz de ouvir a voz de Deus. Tem um texto também em Hebreus, se eu não estiver equivocado, no capítulo 1, verso 1, que diz assim: havendo Deus falado de várias formas e de várias maneiras através dos profetas aos nossos pais, nos falou também agora através do seu Filho. Então, uma das características de Deus é falar com as pessoas e com os seres humanos. A pergunta é: quantos de nós estamos ouvindo? Porque para ouvir a voz de Deus, nós vamos precisar silenciar algumas outras vozes. Porque ao nosso redor tem muita gente falando e tem muita coisa sendo dita. Nós temos várias plataformas digitais dizendo várias coisas. Nós temos plataformas de filmes, séries, nós temos o YouTube, que é uma plataforma de vídeo. Cada plataforma estão dizendo ou falando alguma coisa. Nós temos a televisão com seus canais que também estão falando algumas coisas para nós. Nós temos os nossos amigos, nós temos os nossos parentes, nós temos papai, temos mamãe, temos amigo, temos irmão, temos sociedade, temos a religião, e está todo mundo falando alguma coisa. E o grande desafio é, no meio de todas essas vozes, é conseguir ouvir a voz de Deus. Eu não posso deixar de dizer que o diabo também está tentando falar no seu coração. Então tem muitas vozes, incluindo a do próprio inimigo. E a gente sabe que a voz do diabo é só para acabar com a vida da gente mesmo, é só para jogar a gente na lata do lixo, é destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, quando a voz do inimigo está em alta, a intenção dessa voz é acabar com a gente, é destruir a nossa casa, destruir a nossa vida, acabar com a nossa espiritualidade, nos levar para bem longe de Deus e nos colocar numa posição de humilhação. Porém, além dessa voz agressiva do inimigo, tem várias outras vozes que, embora não seja do inimigo, pode também nos levar para longe da vontade de Deus. E ao invés de nós ouvirmos a voz de Deus como Abraão ouviu nesse texto e seguiu exatamente para onde Deus gostaria que ele fosse, nós podemos ouvir outras vozes e pegar caminhos diferentes. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é desenvolver essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Primeiro, silenciando as vozes que estão falando ao nosso redor, seja ela quem for. Desligar um pouco a TV, desligar um pouco os aparelhos digitais, tirar um pouco mais de tempo para ficar com Deus, silenciar as vozes que estão gritando do nosso lado para ouvir a voz de Deus. Número 1, a gente pode orar para fazer isso, desenvolver uma vida de oração. A gente pode, número 2, ler a palavra de Deus.
diariamente, se possível, e tomara que seja para todos nós ler a palavra de Deus diariamente, porque tem uma forma que Deus fala claramente, é através da sua palavra. Deus fala conosco na oração, na sua palavra, e também em momentos de comunhão como esse. Obviamente que Deus está nos falando aqui nesta manhã, aqui e em vários outros lugares onde se há uma reunião dos santos, vivendo exatamente a força da comunhão, porque onde tem comunhão, Deus já está falando naturalmente. Ainda que eu não estivesse aqui em cima pregando ou falando uma palavra de reflexão, Deus estaria falando conosco por causa da comunhão. Então Deus fala conosco através da oração, através da sua palavra, através da comunhão, através de sonhos, através de visão. Então uma coisa que é verdade é que Deus está sempre falando, da característica dele é essa comunicação conosco. Portanto, nós precisamos primeiro de sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para que a gente não ouça uma voz enganosa pensando que é de Deus. Número 2, a gente vai precisar de coragem para trocar muitas vezes a partir da voz de Deus aquilo que é conveniente por aquilo que Deus quer que a gente faça. Bom, Abraão viveu um pouco mais ao oriente da cidade de Harã por muito tempo, numa outra região chamada região da Mesopotâmia. Na verdade, Abraão cresceu lá, e o pai dele, Terá, quis mudar de cidade por algumas razões e foi parar nessa cidade chamada Harã. Por incrível que pareça, Harã, que é uma cidade, tem o mesmo nome do filho de Terá, irmão de Abraão, que morreu exatamente nessa cidade. Chegando em Harã, o irmão de Abraão, chamado Harã, mesmo nome da cidade, faleceu. Então esse lugar representa o lugar do luto para Abraão. É ali que ele sepultou seu irmão ainda novo, porque você vai perceber que Ló, sobrinho de Abraão, vai sair com Abraão, porque o seu pai foi sepultado ali. O pai de Ló, chamado Harã, morreu ali naquela cidade. Mas embora seja o lugar do luto, Abraão havia estabelecido ali a sua própria vida e já estava tudo certo. Se a gente olhar com carinho para o texto, a gente vai perceber que, acho que é no verso 5, diz que Abraão pegou Ló, Sara e todas as pessoas que trabalhavam para ele. Ele já tinha estabelecido ali uma espuma aqui no nosso dia, né? Uma espécie de uma pequena empresa, gente que trabalhava para ele, ele já estava casado com Sara, ele tinha adotado praticamente Ló, porque o seu irmão havia falecido. Então ele estava praticamente estabilizado ali naquela cidade, e era muito mais conveniente permanecer ali do que ouvir uma voz que ele até então não tinha ouvido e poderia considerar desconhecida e não a voz de Deus, e sair para um lugar sem destino, apenas com a convicção de que Deus o guiaria. Então é muito mais conveniente permanecer onde nós estamos do que ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Então a gente vai precisar de sensibilidade para ouvir a voz de Deus nos direcionando para onde quer que a gente vá, e também coragem para trocar o conveniente por algo que é novo na vida da gente, que é um grande desafio. Porque a conveniência, ela nos abraça. É muito mais confortável seguir o caminho da conveniência do que abraçar o novo através da fé. Só que, como a gente tem dito aqui, é o seguinte: o que Deus quer não é uma igreja confortável. Geralmente uma igreja confortável dá muito trabalho para Deus, que é o caso de Laodiceia, totalmente confortável. O que Deus quer é uma igreja, primeiro, obediente, e segundo, uma igreja santa. Deus não está muito preocupado com o conforto, Deus está preocupado com santidade e obediência. Então, quando eu ouvir a voz de Deus, tiver sensibilidade suficiente para ouvir a voz de Deus, o próximo passo é ter coragem para obedecer aquilo que Ele está falando. E muitas vezes eu vou ter que abrir mão da conveniência, do conforto da conveniência, para ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, vamos ficar por aqui, nós vamos orar nesse momento. Que Deus tenha falado ao seu coração através dessa palavra, amém? Quero convidar o pastor Rivaldo para fazer essa oração por nós aqui no
Vamos, passa rápido, né? Dá vontade de ficar aqui até, mas nós temos um horário de pé. Falar de Deus, como eu senti a presença de Deus nesta manhã, como eu chorei ali atrás, porque um homem pecador como eu, fala de mim, não sou merecedor de nada que Ele tem feito na minha vida. Nenhum de nós somos. A única palavra é gratidão. Antes de acabar o culto, de encerrar o culto, queria orar para duas pessoas. Mas vou encerrar o culto primeiro. A social me ajuda depois. Irmão Robson, 3 pessoas, simbolizando o irmão Raimundo. Queria orar para o Marildo depois. Irmão Robson, irmão Raimundo, representando o irmão dele. Amém? Pai amado, Pai querido, te demos graça por mais esse dia maravilhoso salão hoje, nessa manhã de quarta-feira. O ministro do teu Evangelho, eu ergo as minhas mãos para cima. Quando Moisés, Pai, estava ali diante daquela batalha, quando ele descia a mão, a batalha estava sendo perdida. Mas quando levantava a mão, o que eu vejo por isso? As mãos estavam erguidas para o alto. E é do alto que veio o nosso socorro, o nosso refúgio, porque tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nos abençoa. Como ministro do Evangelho, Senhor, eu ergo as minhas mãos para o céu, dizendo assim: grande tu és, soberano, conhece todo o nosso ser, conhece toda a nossa trajetória. Abençoa-os, guarda, também guarda a minha casa, a minha família. Que hoje seja um dia de bênção, de paz, de alegria, de prosperidade. Não só no trabalho deles, mas no lar e toda a trajetória da vida deles. Senhor, eles nos dá saúde e nos dá vitória, se eu te peço, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, grandioso amor de Deus, e as duas consolações do Espírito Santo venham estar conosco, com saúde, mas para todos sempre. Amém. Vão em paz, que o Senhor vos abençoe. Amém?